Fala sócio, beleza? Rafael Sebra aqui do Quero Ficar Rico e nesse vídeo eu vou falar sobre a subscrição mais pedida por todos vocês, a mais esperada pela maioria dos investidores no atual momento, que é a subscrição do HGLG11. Na minha opinião, o melhor fundo da área de logísticas do país, tá? E já agora, eu já queria que você deixasse um comentário aqui embaixo. Você é cotista do HGLG? Vai fazer parte? Vai aderir? Vai exercer os seus direitos de subscrição? Deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero muito saber para saber se você vai se juntar a mim nessa subscrição também, tá? Antes de falar especificamente sobre os detalhes técnicos da subscrição, eu preciso primeiro apresentar o fundo, falar um pouquinho mais sobre o HGLG11, o CSHG Logística, que está indo para a sua 6ª emissão de cotas e que ele pretende arrecadar, levantar até 984 milhões de reais para adquirir alguns imóveis de bastante potencial. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Atualmente o HGLG11 é um fundo composto por 11 ativos e esses 11 ativos estão espalhados por 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E é importante aqui destacar que muita gente, quando vai estudar sobre subscrições, vai tomar a decisão, olha muito mais para as condições da subscrição em si, preço, e se esquece de olhar para onde está indo o recurso. Esse dinheiro que está sendo captado vai ser investido em quê? Porque o fato do fundo ser bom até hoje não garante que ele vai ser bom daqui para frente. E muito disso está relacionado a como ele vai alocar esse recurso. Então é importante conhecer quais são os ativos que o fundo pretende escolher. E eu dei uma olhada no prospecto definitivo para saber um pouquinho mais sobre os imóveis. Apesar de existirem algumas cláusulas de confidencialidade, de não poder revelar exatamente onde é o imóvel, qual é o imóvel, mas existe uma definição assim um pouco mais macro que dá para ter uma ideia, principalmente do potencial de cada um deles em relação à geração de receita para o fundo. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Então, além de um imóvel que fica localizado na cidade de Extrema, no Minas Gerais, que ele já está em negociação, existem outros 5 imóveis que já estão em negociação ou em processo de diligência pelo fundo. Ele definiu como um ativo-alvo que, com o dinheiro, a depender de quanto for levantado e a depender das decisões e encaminhamentos, ele pode adquirir alguns desses imóveis ou todos esses imóveis. Então, todos os imóveis, eu vou falar agora um pouquinho sobre cada um deles, tá? Vou falar rapidamente sobre 5 imóveis, tá? O primeiro deles é um imóvel que já está pronto, já está acabado, já está pronto para uso, tá? E tem um valor de aquisição de aproximadamente 149 milhões de reais e um cap rate de aquisição em torno de 8,1%. Isso é um cap rate muito atrativo para o setor de logística. Isso significa que, baseado no valor que vai se investir nele, quanto ele vai render de aluguel ao longo do ano para o fundo. E a expectativa é que esse imóvel especificamente vai gerar 8,1% ao ano, tá? E é um imóvel que tem uma área bruta locável de aproximadamente 60 mil metros quadrados. O segundo imóvel, ele possui um valor de aquisição até um pouquinho mais alto, de 245 milhões, um cap rate também mais atrativo, de 8,8% ao ano, e uma área bruta locável de aproximadamente 121 mil metros quadrados. Já tem uma parte desse imóvel que já está pronta e outra parte está em processo de finalização. Um imóvel também bem atrativo, que tem uma área bruta locável que é o dobro do primeiro imóvel. O terceiro imóvel também é um imóvel que já está pronto e acabado, já está pronto para o uso. Tem um valor de aquisição de aproximadamente 193 milhões de reais, um cap rate aproximado de 8,8%, também é um cap rate muito atrativo para o setor de logística, e uma área bruta locável de 63 mil metros quadrados. O quarto imóvel está em processo de desenvolvimento, ou seja, está sendo construído ainda. Na verdade, até dando uma olhada aqui em mais detalhes no prospecto, é um terreno que está em fase de aquisição e projeto, então está ainda em desenvolvimento, não é nem em construção. E a expectativa é que esse imóvel, no caso, ele vai custar 114 milhões de reais, vai gerar uma participação de 90% para o fundo e um cap rate alvo aproximado de 10%. Aqui, estima-se um cap rate maior porque ainda está em processo de construção, então, em teoria, consegue-se comprar ele por um preço mais barato. Agora também ele demora um pouco mais para começar a gerar resultados para o fundo, tá? E a depender da segunda fase de desenvolvimento, que ele está dividido em 2 fases de desenvolvimento, a segunda fase, se ela for implementada, ela pode gerar um cap rate potencial de 12% ao ano. Então é um imóvel que tem um potencial maior, mas obviamente também tem um risco maior porque inclusive ele não está nem pronto, ainda está em desenvolvimento. E o quinto imóvel também está em processo de desenvolvimento, com um projeto de construção já aprovado,
possui um valor de aquisição de 64 milhões, a participação que o fundo pretende adquirir é de 70% desse imóvel, por esse valor de 64 milhões, e tem um cap rate alvo aproximado de 11% ao ano. É um imóvel de aproximadamente 18 mil metros quadrados. Então, assim, o que a gente dá para ver é o seguinte: existem 3 imóveis que já estão praticamente prontos, 2 prontos e um já na fase final, só falta uma outra etapa, e outros 2 são terrenos em desenvolvimento, mas que já está tudo encaminhado. E esses que são terrenos têm um potencial maior. Como ainda vai ser construído, tem um potencial de gerar receita para o fundo maior, um cap rate maior. Em compensação, deve demorar um pouquinho mais a gerar resultados para o fundo. Então pode ser que num primeiro momento o resultado do fundo nem cresça tanto ou fique até um pouquinho abaixo por cota, mas que à medida que esses imóveis forem ficando prontos, pode aumentar bastante a rentabilidade do fundo nos próximos meses, nos próximos anos, tá? Então esses são os ativos-alvo do fundo. Ele pretende expandir ainda mais não só a quantidade do imóvel, mas também diversificar os seus inquilinos, porque atualmente ele tem uma participação muito forte tanto da Volkswagen quanto das lojas americanas, são os principais inquilinos do fundo, e ele quer com isso diversificar ainda mais a participação, diluir o risco e aumentar a qualidade gerada para o sócio, tá? Para o cotista. E então, explicado como seria a destinação dos recursos, vamos falar agora especificamente da subscrição do HGLG11. Na minha opinião, dessa etapa agora de subscrições, desse mês de julho, a melhor subscrição, tá? O preço de subscrição do HGLG11 saiu por R$ 155,37. Considerando o preço do mercado do HGLG11, que já chegou a bater R$ 200, está um preço muito atrativo. Mesmo em relação ao valor do mercado atual, ele está com um desconto muito bom. Do ponto de vista do preço, valeria a pena exercer, pelo menos na minha opinião, e do ponto de vista dos ativos que estão sendo adquiridos, ou pelo menos planejados, também está bem interessante. O percentual de aquisição é um percentual bem alto, né? 45,97%. Então, para cada 100 cotas que você tiver, você teria direito a adquirir mais 45 cotas. Realmente é um fundo já muito grande, com um patrimônio muito grande, que está aumentando em quase 50% o tamanho do seu patrimônio. Vai ser uma subscrição, uma emissão de cotas muito forte. A data base para essa subscrição, ou seja, até quando você deveria ter sido cotista para ter direito a essa subscrição, foi o dia 8 de julho de 2020. Então, quem era cotista no dia 8, terminou o dia 8 de julho de 2020 com cotas, foi baseado nessa quantidade de cotas que aplica-se o percentual para saber quantas cotas você vai ter direito a subscrever. E qual é o período de direito de subscrição? Foi de 16 de julho até 28 de julho. Então, você tem até o dia 28 de julho, se estiver assistindo o vídeo antes dessa data, para dizer se você quer participar dessa subscrição, parcial ou totalmente. Só você acessar a área de ações e subscrições da sua corretora. Se você não conseguir encontrar, fale com o pessoal de suporte da sua corretora, que eles vão ter prazer em te orientar em relação a isso. Então essa data até essa data você precisa exercer o seu direito e o dinheiro vai sair da conta da sua corretora, então ele tem que estar na conta da sua corretora no dia 30 de julho, que vai ser exatamente quando esse valor vai ser retirado da conta da sua corretora. Então você tem que, antes disso, deixar esse dinheiro lá, o dinheiro do exercício de subscrição. Como é que você faz esse cálculo? Você pode talvez fique em dúvida, e quanto é que eu tenho que deixar lá? É exatamente a quantidade de cotas que você exercer vezes o preço de R$ 155,37. No caso de subscrições, não tem taxa de corretagem, nem nenhuma outra taxa incide sobre ela. Então é um cálculo muito simples. Quantidade de cotas vezes o preço de subscrição, R$ 155,37, tá? E aí muita gente pergunta, Rafael, e se nem todo mundo exercer, o que é bem comum de acontecer? Como é que ficam essa questão das sobras? Essas cotas que sobrarem, vai ter então direito de sobras? No caso do HGLG11, não vai ter sobra. O que ele vai fazer é uma oferta pública. Até por ser uma emissão muito grande, ele preferiu, em vez de reoferecer essas sobras para os cotistas que aderirem, para ter maior potencial de adesão, eles vão oferecer essas cotas para o mercado, para cotistas e não cotistas, através de uma oferta pública. Essa oferta pública ela vai acontecer do dia 31 de julho até o dia 5 de agosto. A grande questão é que, por ser uma oferta pública, pode ter uma demanda de cotas maior do que a quantidade de cotas que vão sobrar. E aí, a maneira que elas vão ser distribuídas vai ser de maneira proporcional, tá? Mas um ponto muito importante dessa fase de oferta pública é que, nesse caso, não é no caso da subscrição normal, que se você for cotista, você vai ter direito em relação a qualquer valor, a quantidade de cotas. Se você tiver direito a uma cota, você pode exercer. Mas no caso da oferta pública, o investimento mínimo é de 100 cotas, ou seja, de R$ 15.537. Então, o investimento mínimo mais alto, pelo menos para a grande maioria dos investidores. Então, se você quiser participar das sobras, que na verdade nesse caso não são sobras, vai ser uma oferta pública
Para participar delas, você teria que fazer um investimento mínimo para adquirir 100 cotas ao mesmo preço de subscrição, que sairia por R$ 15.537. Tá? E a liquidação dessas reservas, desse período em relação a essa oferta pública, que vai mais uma vez de 31 de julho a 5 de agosto, a liquidação vai ser no dia 10 de agosto, que é quando o dinheiro vai sair da conta da sua corretora. Então tem um prazozinho aí de 10 dias em relação à primeira fase de subscrição, para quem quiser participar da oferta pública, conseguir disponibilizar o dinheiro na conta da corretora. E para a gente entender o potencial desse fundo, a gente pode olhar para os últimos 12 meses para ver quanto o HGLG11 pagou de dividendos, para a gente projetar quanto você poderia ter de retorno em comparação a esse preço atual de subscrição, né? Não tem nada a ver com o seu preço médio ou o preço de mercado agora, ao preço de subscrição. Então, nos últimos 12 meses, o HGLG11 pagou R$ 9,30 por cota de dividendos. Esse foi o rendimento desse fundo nos últimos 12 meses. Nada garante que isso vai se repetir nos próximos 12 meses. É apenas para a gente fazer uma simulação e ter uma ideia. Então, esses R$ 9,30 pagos nos últimos 12 meses, se eles se repetissem pelos próximos 12 meses e a gente dividisse isso pelo preço atual de subscrição, que é, mais uma vez, de R$ 155,37, a gente chegaria a um dividend yield nesse fundo, no HGLG11, de 5,99% no ano, nesses próximos 12 meses, se isso se repetisse. E em comparação aos fundos que a gente tinha falado, principalmente em relação ao IRDM, isso parece um valor baixo. Mas considerando a grande qualidade do HGLG11, na minha opinião, um dos melhores fundos imobiliários que a gente tem no mercado, em logística ele é o melhor disparado, tá? Isso é muito atrativo, porque é um fundo muito consolidado, que já existe há bastante tempo, há quase 10 anos, que entrega bons resultados. Então você tem uma rentabilidade de praticamente 6% ao ano, isenta do imposto de renda, na minha opinião, em imóveis logísticos, na minha opinião, é muito atrativa. Traz um equilíbrio muito grande para a sua carteira, para você buscar dividendos mais altos em outros tipos de fundo e uma parte deles ser um pouco mais conservadora, e é isso que o HGLG11 oferece para você. Tá? Então, na minha opinião, é uma subscrição muito atrativa. Mais uma vez, para mim, a melhor subscrição que a gente teve nesse mês, e a minha conclusão é que, como cotista, deixando bem claro já, eu sou cotista do fundo, eu vou subscrever a totalidade das cotas que eu tiver direito e provavelmente devo participar também da oferta pública, que na minha opinião ela vai sair de maneira proporcional. Você não vai conseguir todas as cotas que você quiser exercer lá, porque eu acho que a demanda vai ser maior que a quantidade de ofertas que vão ser feitas nela, tá? Então essa é a minha opinião sobre a HGLG11. Eu acredito que é, na minha opinião, o melhor fundo logístico, um dos melhores fundos do Brasil, uma subscrição com um preço muito atrativo, justamente porque ela foi de um tamanho muito grande, de quase R$ 1 bilhão. Ela pode captar até 984 milhões de reais e vai dar um potencial, um fôlego para esse fundo ainda melhor, uma diversificação ainda maior para depender menos dos inquilinos atuais e entregar ainda mais resultados para os cotistas no longo prazo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, já deixa teu like aqui, não esquece disso, só clicar no joinha. Para você não é quase nada, mas para mim faz toda a diferença, porque mostra para o YouTube que esse vídeo é legal, que esse vídeo é de qualidade, para que ele mostre esse vídeo para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, super simples, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo, que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim a gente não perde nenhum dos próximos vídeos. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!